Sua bênção, padre. Deus abençoe, meu querido. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E o senhor, como está? Graças a Deus, muito bem. Estamos aqui em Betânia, quer dizer, na expectativa do ciclone, né, que está para passar por aqui. Expectativa de ciclone. Dá uma voltinha para o outro lado, não precisa vir para cá, não. Tem previsão de ciclone para essa região, é? Tem. Na semana passada já passou aqui no litoral de Santa Catarina, né? E parece que ontem já perambulou para o Rio Grande do Sul e está voltando para cá, então está subindo. Então estamos aqui no aguardo. A previsão é de amanhã, depois, então assim, que ele manere com a gente, mas graças a Deus, muito bem. Ótimo. Pedindo a intercessão aí do servo de Deus, Padre Léo, né? Seja brando conosco, o ciclone é igual São Francisco de Assis, quando foi fazer uma cirurgia, né? Parece que nos olhos, e aí teriam que cauterizar os olhos dele com um pedaço de fogo. Ele dizia, né? Irmão Fogo, né? Seja bondoso com o seu irmão Francisco, né? Boa, pedir para o São Francisco, e isso que o Padre Léo gostava bastante de São Francisco, né? Já entrando um pouquinho na dinâmica, gostava muito dos animais e citava muito das frases, das falas, do pensamento de Francisco, né? É uma boa oração, muito obrigado pela dica, eu vou me lembrar. Então, seja brando conosco, Ciclone, tá bem. Irmão, vamos chamá-lo de irmão Ciclone, né? Ô padre, eu quero agradecê-lo muito, viu? Por vossa disponibilidade, por vossa presteza. O senhor de imediato colocou-se à disposição para fazermos essa live, tão logo eu lhe convidei, né? E de fato, quando eu pensei na série Personalidades, um dos nomes que eu pensei foi o Padre Léo. E de imediato, ao pensar no Padre Léo, eu pensei no senhor, né? Porque o senhor é filho espiritual dele, pelos trabalhos que o senhor faz, também por conhecê-lo da pós-graduação. Então fica aqui publicamente o meu agradecimento ao senhor por esse sim tão generoso que nos deu tão logo o convite foi feito, viu, padre? Obrigado. Bem, professor, eu confesso que é uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo eu estou tremendo na base, viu? Por dois motivos. Ontem eu tive uma missa lá numa cidade chamada Tubarão, aqui em Santa Catarina, e eu falava da responsabilidade que é hoje estar na comunidade Betânia, porque as pessoas olham para a comunidade Betânia, a comunidade fundada pelo Padre Léo, a gente vai chegar lá, e vem o Padre Léo. Então, esperam da gente então algo que também diga dele, né? Eu tenho consciência que nunca serei um outro Padre Léo e nem posso sê-lo, né? Graças a Deus. Claro. Mas eu tenho um legado, como você dizia antes, apresentando, né? Um legado para levar adiante, porque veio de Deus. Então, primeiro, é uma alegria muito grande. Muito obrigado por poder proporcionar esse momento para nós, comunidade Betânia, e de forma especial para mim. Mas o nervosismo vem porque é um ambiente... É um ambiente hoje de estudos, um ambiente que eu vou lidar com várias personalidades que já estão atuando aí no mercado, que atendem outras pessoas, que tem... É um ambiente institucional também, né? Então, de aprendizado. Então, é uma alegria muito grande para mim, mas muito desafiador. Porém, me sinto feliz por poder trazer o Padre Léo, que para mim é uma grande inspiração. Acima, eu não estou na comunidade Betânia, eu estou por causa do carisma, mas o Padre Léo tem me cativado e conquistado a cada dia, cada dia. Que delícia, padre, que coisa boa. Padre, e eu dizia no começo da live, né, reitero agora, porque tantas outras pessoas chegaram já, nós precisamos nos sentir assim, muito agraciados, muito lembrados por Deus, muito felizados, afortunados por termos aqui no Brasil pessoas do tamanho, da grandeza do Padre Léo, né? Pessoas que têm essa estatura. E o Padre Léo, sobre diversos aspectos, ele me parece uma grande resposta de Deus mesmo ao nosso tempo, né? Um homem, assim, com um coração muito grande para acolher a todos, um homem extremamente bem-humorado, muitas vezes que se apresentava até com uma certa irreverência, que sabia cativar todos os públicos. Eu, durante muitos anos, na minha juventude, acompanhava de perto o Padre Léo, né? Tinha as fitas dele, ia no carro escutando, para a faculdade mesmo, né? Escutando pregações do Padre Léo. Aquilo me animava, aquilo me divertia, aquilo me fazia meditar, me colocava diante de um espírito de oração. Impressionante o talento desse homem, né? Assim, ele vai com toda, né? Assim, com todo carinho eu digo isso, né? Mas ele vai de um stand-up comedy até um teólogo profundo, sabe? Assim, Ele é fantástico. assim, e um humor leve, né? Um humor
assim, muito bem posto, ainda mais nos tempos de hoje, em que nós falamos de humor, e sempre vem acompanhado do humor uma certa imoralidade, um certo besteirol. Ele soube revelar essa alegria de Deus, né? Chesterton falava que um dos atributos pouco explorados, pouco conhecidos de Deus, era a alegria, né? E o Padre Léo soube nos mostrar um pouco desse atributo divino tão pouco conhecido, como dizia Chesterton, que era alegria, né? Um homem que assim tirava, arrancava mesmo um sorriso, e enquanto nós íamos sorrindo, nós íamos também nos emendando, ia refletindo, íamos abrindo guerra contra nós mesmos. Assim, que grande homem esse servo de Deus, Padre Léo, né? Então, é com muito orgulho que nós temos aqui na nossa terra um homem como o Padre Léo, e, enfim, eu acho que isso precisa se tornar também um movimento de gratidão e um louvor nosso, porque Deus nos mandou Padre Léo, sem dúvida. Verdade. Eu quero cumprimentar também todos que estão na live, né? Eu acho que alguns já estão alguns conhecidos, estão mandando pedindo bênção, Deus abençoe a todos. Alguns amigos queridos que já estão presentes. E também, ó, já tem frase do Padre Léo aí, ó. Quem ama nunca está longe. Como posso estar longe de quem está dentro de mim? É isso, Padre Léo. Augusto, né? Abraço, Augusto, que partilhou conosco aí essa frase. Então, veja, Álvaro e Daniel, né, uma dupla de cantores católicos, sertanejos aí, grandes amigos também, presentes conosco. Deus abençoe vocês. Professor, olha, falar do Padre Léo, para mim, eu disse assim, eu olho para ele, como dizia antes, eu sei que hoje dificilmente alguém vai substituir esse lugar que é dele, né? Até porque primeiro que nós já sabemos que é impossível. Segundo, ele tinha características muito próprias. Eu dizia assim, vocês estão esperando, eu fico impactado porque quando eu chego para celebrar hoje em alguns ambientes, eles dizem, nossa, o Padre Léo está nos visitando na sua pessoa, e me abraçam e vem as lágrimas e tudo mais. Eu disse assim, e aí quando eu vou para a celebração, eu disse assim, olha, eu me sinto muito feliz de ser acolhido assim pelo acolhimento que vocês têm com o Padre Léo, mas eu sei da responsabilidade de estar aqui. Eu não quero ser outro Padre Léo. Eu disse assim, eu tenho certeza que eu não vou ser outro. Mas uma das coisas que eu quero do Padre Léo é a seguinte, a liberdade interior que ele tinha para falar de Deus e do que ele era. Eu acho que o mais bonito, eu me sinto como Salomão pedindo para Deus sabedoria, sabe? Quando olha a analogia, que grande, né? Mas eu olhando para o Padre, para Deus, assim, olha, eu gostaria de ter essa liberdade interior que ele tinha para ser um gigante no palco. O mesmo gigante que ele era no palco era um gigante que ele era no dia a dia. Então, ele fazia a gente rir e chorar ao mesmo tempo, fazia a gente se rever, né? E com pequenos fatos do cotidiano, fatos do dia a dia, fatos da roça, fatos do interior, fatos da simplicidade do dia a dia. Como ele se colocava com exemplos, né? Tem algumas histórias que a gente chora de rir. Eu vou recordar algumas delas daqui a pouco. Ótimo. Ótimo, padre. Sensacional. Então, padre, nos fale um pouco, vamos lá. Para quem está chegando, é claro que muitas pessoas conhecem um pouco da história, da vida do Padre Léo, mas tantas outras ainda não. E aquelas que conhecem também querem revisitar isso tudo. Então, padre, nos diga, quem foi Padre Léo? Ele passa a palavra, né, e lhe deixo livre para que o senhor possa nos falar sobre esse grande homem, Padre Léo. Ótimo, muito obrigado, professor. Olha, outro dia Deus me deu uma inspiração muito grande e diz assim, eu pensava comigo, por que hoje o Padre Léo já fazem 15 anos que ele faleceu. Ele faleceu em 4 de janeiro de 2007 e hoje já fazem 15 anos que ele faleceu. Faleceu com 45 anos, muito, muito jovem, né? Muito novo ainda, com a vida toda pela frente, mas uma vida consumida. E mesmo depois de 15 anos falecido, ainda na Canção Nova tem uma grande audiência nas redes sociais, ele tem uma abrangência muito grande, no YouTube as pessoas procuram muito, muito, muito ele. Então, assim, muitas pessoas, olha, eu fico impactado com isso. Muitas pessoas vêm perguntar quando que o Padre Léo vai celebrar de novo, quando o Padre Léo vai aparecer de novo, onde o Padre Léo vai fazer a próxima pregação. E
diz assim, e eu pensava comigo, meu Deus, com tantas pessoas, e ele traz um conteúdo muito atual. Até as críticas políticas, as críticas econômicas, as críticas sociais são muito atuais, mesmo depois de 15 anos. Então, eu refletia e disse assim, qual, a palavra própria nos diz, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então, o que o Padre Léo fez? Ele conseguiu trazer para a vida dele a palavra de Deus, numa simplicidade muito grande. Então, como uma introdução, quem é o Padre Léo? O Padre Léo, uma figura simples, que conseguiu traduzir, encarnar na vida a palavra de Deus no dia a dia, fazer carne, carne na própria carne, a palavra de Deus, que é o desejo de santidade de todo mundo, que é o Senhor nos pede, né? Que é o que o Senhor nos pede de forma muito intensa como seus discípulos. Ele lembra que quando ele enviava os discípulos 2 a 2, ele dizia assim, vão no lugar onde eu deveria ir. Vão no lugar, alcancem aqueles que hoje eu não consigo alcançar, enquanto Jesus caminhava por essa terra. E penso que Padre Léo hoje fez isso, né? Levava Jesus de uma forma muito reverente a tantos lugares que talvez o Senhor, pela sua força toda, não conseguia chegar, porque às vezes a nossa humanidade nos limita, né? A nossa humanidade, o nosso egoísmo, as nossas teimosias, nos limitam, então a gente não consegue chegar até lá. Então, fisicamente, Padre Léo é esse aqui. Esse é o livro, é o último livro lançado, né, do Padre Léo, chamado Pertencemos a Deus. Ele foi editado e lançado depois da sua morte. Ele escreveu enquanto estava no leito, né, de morte, cuidando do câncer. Mas o Padre Léo ele é mineiro de Itajubá. Nasceu em 9 de outubro, eu não lembro do ano agora, de forma correta, nasceu em 9 de outubro, que é a data do aniversário dele, e ele viveu uma vida muito simples no interior. Ele mesmo dizia que a cidade que ele nasceu não tinha nem no mapa do próprio município. Ele dizia que o lugar que ele nasceu, o próprio Biguá, que a Kelly já está trazendo para nós, o Biguá diz que não tinha nem no mapa do próprio município, que é um distrito, é um bairro localizado bem no interior. Obrigado, 1961, no Padre Léo nasceu. Nossos colaboradores aqui são maravilhosos. Impressionante. Impressionante. E aí, ele nasceu no Biguá. Tive a graça de conhecer o Biguá nesse ano, um lugarejo muito, muito, muito acolhedor, muito especial. Ele lá conviveu, lá fez a primeira comunhão, lá ele adotou, aprendeu a conviver, né, na roça com seus irmãos. Lá ele vivia com a Nazaré, seu Quinzinho, Dona Nazaré, sua mãe, seu Quinzinho, seu pai, com suas irmãs, seus irmãos. Ele é o 9º filho, né, de uma família de muitos irmãos. E lá ele aprendeu tudo isso. O Padre Léo, quando você quer conhecer o Padre Léo, eu indico sempre, e nessa semana passada faleceu uma grande personalidade no Brasil também, que foi o Jô Soares, né? O Padre Léo foi entrevistado pelo Jô Soares. Então, nessa entrevista, essa entrevista é fabulosa, é fantástica, porque o Padre Léo se mostra para o Brasil inteiro diante do Jô Soares quem ele é. E veja, ele viveu no interior, ele trabalhava numa fábrica de armas, né? Depois, na sua adolescência, na sua juventude, trabalhava numa fábrica de armas, e teve um dia que ele estava se preparando para um show que ia haver na cidade, e ele ajudava também na comunicação, nos meios de comunicação lá da região. Um jornal que ele atua, que ele escrevia, e escrevia até às vezes o nome, seu pseudônimo, né? Porque tem duas histórias porque se chama Léo. Porque o nome dele é Tarcísio Gonçalves Pereira. Dona Nazaré chamava ele sempre de Tarcísio. O Léo o Padre Vicente conta duas versões. Ele diz que uma é porque ele tinha uma juba muito grande, daí chamava ele de Leão, e ele adotou. E a outra teoria, que eu acho que é a mais plausível, é porque ele escrevia para um jornal da cidade, para não se identificar, ele usava o pseudônimo de Léo. Então ele estava indo para esse show, e ele disse que na casa de um amigo dele... Ô padre, só me confirma isso, né? Você disse que ele escrevia para o jornal, e eu lembrei de uma história que, salvo engano, eu ouvi ele contar. Ele chegou a escrever, assim, ele escrevia de tudo, né? E ele fala que até horóscopo ele tinha que escrever muitas vezes, né?
Ele botava Essa qualquer parte coisa lá. do horóscopo eu não lembro, não. Essa parte do horóscopo eu não lembro. Mas ele escrevia bastante, bastante coisa que na época, que hoje, com certeza depois ele não escreveria mais. É claro, eu tinha que botar qualquer coisa lá, né? Botava, enfim, né? Enchia a linguiça. Sim. E aí ele estava na casa desse amigo dele e eles estavam se preparando para o show, então eles foram preparar um baseado. Eles só fumavam maconha naquela época e eles estavam no sótão preparando e já fumando alguns, né? E então, vivendo isso, e aí, isso que no momento para aproveitar, eu nunca fumei, né? Eu nunca fumei, eu entrei no seminário muito novo, com 14 anos, e daí já embalei para o seminário, já fui direto. Então, ele não sei como é que faz, os meninos aqui de casa que têm experiência, nós trabalhamos com acolhimento de dependentes químicos, né? Então eles me contaram, eles têm um papel de seda, né? Então, para aproveitar todo o restante da maconha, ele estava limpando, ele estava passando a mão no papelzinho para poder aproveitar tudo, e nisso ele teve uma visão. Ele teve uma visão dele, vestido de franciscano, purificando uma patena. Uau, E aí uau. ele disse assim que ele começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Ele começou a rir e chorar ao mesmo tempo, não parava mais. Um amigo dele dizendo para ele: para, meu filho, para, Léo, o pai vai descobrir, o pai vai descobrir o que nós estamos fazendo, o pai vai descobrir que nós estamos aqui. E aí diz que ele saiu correndo da casa do amigo dele, que ele não conseguia parar nem de rir nem de chorar, e foi para a casa da namorada. Ele tinha uma namorada na época. E quando ele chegou na casa da namorada, ele disse que chegou lá e sentou no sofá, foi acolhido, sentou no sofá, a namorada sentou no outro lado do sofá e ele só virou para ela e disse assim, ó, eu vou ser padre. Ele chegando na casa da namorada dizendo assim, ó, eu vou ser padre. Daí disse que a namorada dele gritou, olhou para trás e disse assim, mãe, acho que o Léo tá chapado, porque o Léo falou que vai ser padre. Aí diz que a mãe gritou da cozinha, então que seja um bom padre. E eu acho que ele foi, né? Uau, uau. Ai, E Jesus. olha, eu não sabia que benção de sogra pega. Eu não sabia, essa eu desconhecia, Tá não. vendo? Tá vendo? E olha que ele falou tanto de sogra, né? Quantas piadas de sogra o Padre Léo contou, né? O que eu mais lembro é quando ele estava contando aquela historinha, Jesus disfarçado na sua casa, diz, ó, sagra tem que gostar igual eu gosto de cerveja, gelada em cima da mesa. Ele contando, ele tinha todo um jeitinho especial, né? Então, ele disse assim, que quando ele foi para o seminário, ele disse assim, que quando ele chegou, no dia que ele chegou no seminário, ele falou o dia e a hora em que ele ia ser padre. Depois de tantos anos, de 11 anos, se não me engano, que ele teria de caminho de seminário, né? Ele só errou a hora. Uau. Porque naquele dia, quando ele falou, não tinha horário de verão ainda, e depois teve. E depois apareceu o horário de verão. Impressionante. É impressionante, impressionante. Olha, e assim, ó, o Padre Léo era alguém de uma personalidade muito, muito forte. Ele tinha uma personalidade muito forte. Os consagrados aqui da comunidade falam, por exemplo, que quando ele chegava em algum lugar, ele tinha ciência praticamente de tudo. Então, ele tinha uma personalidade muito forte. Você não podia mexer nada do lugar sem pedir para ele também, porque ele já sabia e ele tinha um motivo porquê. Tudo que ele fazia, ele tinha um porquê. Porque ele criava as coisas, então ele tinha uma motivação. Então, para mexer alguma coisa do lugar, precisava ter, com certeza, essa explicação. Ao ponto que ele mesmo falava nas pregações que o espinho da carne dele era o espinho da carne do Padre Léo era o seu próprio temperamento. Ele disse que de vez em quando, com certeza ele era colérico. Ele um sanguíneo colérico pode ser. Aí o sanguíneo colérico, porque ele era muito bravo em algumas situações. Ao mesmo tempo, e pelas pregações a gente vê isso, ele dava vida naquilo que ele fazia. Ele falava com a vida, com o dia a dia, com tudo aquilo que ele tinha. Esse era o Padre Léo, alguém muito autêntico, ele não conseguia mudar. Ao mesmo tempo, diz assim, quem estava ao lado, porque ele estava sempre fazendo piada com alguém, tirando sarro de alguém, brincando com alguém. Então, alguém que era divertido de você conviver. Era alguém que você era ao mesmo tempo muito, muito claro naquilo que cobrava,
muito claro naquilo que vivia, mas também alguém muito humorado, muito à vontade. O Padre Léo, ele, antes de fundar a comunidade Betânia, ele foi padre do Sagrado Coração de Jesus, um padre deoniano. Ele trabalhou na ESIC, se eu não me engano, que a ESIC é a nossa faculdade de marketing da comunidade da congregação do Padre Sagrado do Coração de Jesus. Trabalhou na paróquia, mas o trabalho que a gente hoje enfatiza é o trabalho dele como diretor no Colégio São Luís, aqui de Brusque, uma cidade vizinha chamada Brusque. E lá ele começou, e é um colégio particular, é um colégio de renome na cidade, é um colégio totalmente católico, e ele começou muito o movimento aqui na região de jovens virem do interior para a cidade. Muitos ludibriados por aquilo que a sociedade estava impondo, por algumas pessoas que contavam do sonho da cidade, que iam conseguir vida fácil e chegavam aqui, encontravam as más amizades, as más companhias, encontravam também pessoas mal intencionadas, e aí acabavam se vislumbrando com o mundo moderno e se ocupavam com a droga, se ocupavam com outras situações, até tendo que se prostituir para poder se manter. E algumas pessoas dessas vinham procurar refúgio na escola ou mesmo não conversar com o Padre Léo. E ele começou a atender muitos desses jovens e acolher alguns deles, inclusive, no próprio colégio. E ele dizia assim, que botava a cabeça no travesseiro e dizia assim, como eu posso... Porque eles começavam a pensar, pô, aquele menino veio falar comigo hoje e ele falou que não tem onde ficar. Onde é que ele deve estar? Ele deve estar nesse frio, na rua, jogado, sem um prato de comida, sem nada. Ele disse que ficava incomodado, não conseguia dormir, ele pegava o carro, ia de madrugada, saía para procurar esses jovens, para procurar esses meninos e essas meninas que vinham falar com ele. E aí, nisso, ele começou a levar alguns para casa. Pelo menos nessa noite você vai ter uma cama, pelo menos nessa noite você vai ter um prato de comida, uma roupa, pelo menos um banho quente, e depois amanhã a gente vê o que faz. Só que começou a incomodar também muitos dos pais de quem estava no colégio, de quem estudava no colégio, porque, queira ou não, eram dependentes químicos, soropositivos, pessoas marginalizadas que estavam indo para dentro de um colégio de referência na cidade. E aí veio, o Padre Léo partilhando com alguns amigos, veio a oportunidade de fundar a comunidade Betânia. Ele ganhou um terreno, onde é hoje, aqui em São João Batista, aqui em Santa Catarina, muito próximo à cidade de Brusque. Se fosse durante o dia, eu mostraria para vocês, eu botaria a câmera aqui dentro, porque muitos confundem a comunidade Betânia com uma espécie de um presídio, porque fala dependência química, mas não é. É uma espécie de uma fazenda, é uma espécie de um sítio. Nós não temos cerca, nós não temos grade, nós não temos... Pelo contrário, o Padre Léo, ele pensou tudo muito pedagógico aqui dentro. Aquilo que ele falava do temperamento dele tem muito claro, aqui em casa também tem muito claro. Por exemplo, aqui em Betânia, todas as construções têm o tijolinho à vista. O tijolinho à vista é para marcar que a vida é construída um tijolinho de cada vez. Aqui em Betânia, nós, por exemplo, a gente fala, né? Por exemplo, algumas coisas a gente não planta. Por exemplo, a gente não planta em grande escala alguma coisa. Porque os meninos, os nossos filhos e filhas, sim, eles têm necessidade do trabalho, trabalham todos os dias. Mas é muito mais importante eles cuidarem de um jardim bonito, de uma fruta que vai ter um ciclo todo de cuidado, de limpar o terreno, de cuidado. Porque, assim, às vezes, algumas coisas que a gente vai criar em grande escala, o nosso filho vai demorar muito, ele não vai conseguir ver no tempo que ele está aqui em casa. Agora, uma flor, uma fruta mais próxima daqui, ele vai conseguir perceber o ciclo todo da flor, do jardim, de tudo, para poder entender que a vida é um ciclo e que a vida precisa ser cuidada, que a vida precisa ser regada com coisas boas, precisa ter o seu adubo, precisa ter sua água, precisa ter o seu cuidado, senão, se você não cuidar, vem vários parasitas que podem consumir aquilo tudo. E aí temos os caminhos. Ele dizia assim muito claro, o atalho leva para a perdição, o atalho é sempre uma armadilha. Então, nós não cortamos caminhos em Betânia, o caminho é para ser cumprido. O bonito da viagem não é a chegada,
O bonito é você trilhar o caminho e trilhar muito bem o caminho, saber como você está trilhando. Ao ponto de que ele diz assim, ó, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Passado. Ele diz assim, ó, Jesus nunca perguntou do passado de ninguém. De ninguém. E aí, de ninguém. E então, nós não vamos perguntar. Por isso que a única condição para entrar em Betânia, nós não cobramos nada de ninguém. Nós perguntamos, você quer mudar de vida? Se você quer mudar de vida, a gente pode te ajudar. A única coisa que a gente pede é que a pessoa queira mudar de vida. E aí, claro, a gente vai tocar na história da pessoa, se a pessoa por si vier conversar conosco, falar daquilo que passou, tudo mais, porque uma vez eu briguei com o Padre Léo, ele já tinha falecido, e eu brigava com ele, porque ele prega muito sobre a cura interior, né? O Padre Léo escreveu 27 livros, tem alguns deles aqui, são 27 livros, depois eu posso nomeá-los para cada um, mas a grande maioria deles foi sobre cura interior. Por exemplo, cure seu coração, cura interior e tudo mais. Assim. Cara, toda vez que ele fala sobre cura interior, ele fala de curar alguma coisa do passado. Como que Jesus não perguntava? Como que então a gente não toca no passado da pessoa? Como que a gente não toca no passado da pessoa? E eu brigando, um dia eu estava dirigindo, indo para Canção Nova, e eu coloquei ele para uma pregação do Padre Léo no carro e comecei, Padre Léo, o senhor foi contraditório, é uma contradição. Você disse que a gente não pergunta do passado de ninguém, mas ao mesmo tempo você diz que tem que curar aquilo que passou, aquilo que viveu, que ficou lá atrás. Aí, cara, obra do Espírito Santo. Aí ele começou a falar na pregação, nós em Betânia não perguntamos sobre o passado de ninguém. Eu disse, aí, Padrão, você vai falar de novo, vai ser contraditório. Aí ele começou, você vai ser contraditório. E aí daí ele falou assim, sabe por que a gente não pergunta do passado de ninguém? Ele falou, primeiro, porque Jesus nunca perguntou. E segundo, se aconteceu alguma coisa lá atrás e você traz na memória ainda hoje e te incomoda e tudo mais, é porque não é passado. Você vive isso todos os dias, continua sendo presente. Cara... Ótimo. Cara, quando ele trouxe isso, eu levei um tapa na cara, porque eu disse assim, agora eu compreendi. Impressionante como... Olha, impressionante, ó, o Padre Léo era um baita de um psicólogo, baita de um terapeuta. Assim, é impressionante. Assim, ó, eu escuto o Padre Léo e eu vejo nele assim, alguém de uma profunda formação no campo da psicologia, embora essa não tenha sido, né, a formação própria dele, a graduação própria dele, mas assim, eu como psicólogo aprendo muito com o Padre Léo, principalmente no que diz respeito a técnicas, intervenções, olhar psicológico impressionante. Isso é uma grande graça que de fato ele trazia. É uma ação de Deus na vida dele. Olha, eu tô descobrindo, ele tem muito de Viktor Frankl, tá? Eu tô descobrindo que o Padre Léo tem muito de Viktor Frankl na pós-graduação e eu tô confirmando. Eu quero mandar eu não tenho dúvida, ouvindo o Padre Léo, eu não tenho dúvida que ele leu os principais livros de Viktor Frankl. Eu não sei se em algum momento ele traz isso à tona, mas assim, ele conhecia a vida de Frankl, com toda certeza. Sim, as pregações dele, as falas dele são muito parecidas. Eu quero cumprimentar o Marlon Arais, que ele escreveu essa obra fabulosa, que é a biografia do Padre Léo. Ótimo. É a biografia do Padre Léo, está disponível na nossa loja Betânia, né? lojabetania.com.br. Ela é um bracinho, mas ele é muito rica em detalhes, uma escrita gostosa, você dá vontade de ler você tem vontade de devorar cada dia mais, porque conta desde a infância do Padre Léo, desde o nascimento do Padre Léo até o Padre Léo da Canção Nova, né? O Padre Léo que nós conhecemos muito na Canção Nova e conhecemos muito ao nosso redor. Então, vale muito a pena ler. O Marlon foi um daqueles que disseram assim, ele gosta muito de ler biografia, e ele dizia assim, cara, alguém já escreveu uma biografia do Padre Léo? Ele veio conversar com a gente, não? Eu disse, não. Pois é, eu gostaria de escrever uma que eu teria gosto de ler, porque eu gosto muito. Grande abraço, Marlon. Saudade de você. O Marlon tá aqui na live. Tá na live, por isso, né? Legal, excelente. Bom tê-lo por aqui, Marlon. Isso. Muito bom. E ele foi muito cuidadoso, muito detalhista e assim, é muito profundo mesmo. Eu recomendo esse livro porque querem conhecer o Padre Léo, além da live, além da entrevista com o Jô Soares, a biografia do Padre Léo. Você vai se deliciar com essa grande personalidade que com certeza cativa a todos nós. Voltando então desse parênteses, falava dessa...
com certeza o Padre Léo bebeu de Vitor Frankl, porque ele trabalha muito nos sinais. Veja, essa questão do jardim, a questão do caminho, a questão do tijolinho à vista, ele é muito concreto na vida, ele é muito, muito, muito concreto na vida e muito objetivo. Aí, quando ele fundou Betânia, qual que é o carisma da comunidade que ele fundou? Acolher todos aqueles que vêm até nós, como o próprio Cristo que nos bate à porta. Que ele vem desfigurado, mas é o próprio Cristo que nos bate à porta. Por isso, o ícone da comunidade Betânia, a logo da comunidade Betânia é o Cristo desfigurado mesmo, porque é o Cristo que hoje está leproso no irmão, na irmã, naquele que está marginalizado na rua. A lepra do nosso tempo não é mais a hanseníase. A lepra do nosso tempo é aquilo que tem roubado o nosso coração, aquilo que tem ocupado. Veja, eu não tenho dúvida que a lepra do nosso tempo, além da dependência química, é a depressão, é a ansiedade, é o estresse, é aquilo que as síndromes de pânico que nós estamos tendo, é a lepra do nosso tempo. E que tem afligido muitas famílias e tem afligido muitas pessoas ao nosso redor. Quantas pessoas que estão se consumindo com isso, né? Estão perdendo o sentido da vida. E o Padre Léo falava muito do sentido da vida a respeito disso, né? E o Padre Léo acreditava muito que realmente a transcendência é a essência da nossa existência. Porque ele, ao acolher o próprio Cristo, nós estamos tendo que sair de nós mesmos para acolher aquele que é marginalizado, aquele que ninguém quer mais acolher, que nem a família mais quer acolher, que ninguém quer ter por perto. Então, ou seja, você precisa transcender para acolher aquele que vem até nós e isso mesmo, devolver a existência. Porque o que eles vêm? São mortos, estão sepultados hoje no vício, estão sepultados hoje na dor, estão sepultados nessas doenças que afligem também a alma e o coração e a psique hoje. E precisam ouvir o grito que Lázaro ouviu, né? Vem para fora, vem para a vida, vem para a vida. E aí ele trabalha essas três dimensões, né? Da Marta, Maria e Lázaro. Marta, toda a dimensão do trabalho, Maria, toda a dimensão espiritual, e o Lázaro, para nós, toda a dimensão humana, afetiva, relacional, que baseado toda nesses três pilares, né? O livro Viver Betânia praticamente é o testamento dele, que esse é um livro interno, né, para falar desses valores que tem, né? Eu não tenho aqui, mas o livro que deu margem para o livro Viver Betânia interno é um livro do Padre Léo que o título assusta, mas que tem as bases do que ele pensou para essa vida de Betânia, que se chama Viver com HIV, onde ele lançou as bases, um dos primeiros livros escritos pelo Padre Léo, e que ele depois escreve o Viver Betânia para poder deixar como testamento até para a comunidade naquilo que ele identificou como vida, né? Como jeito de viver. E o Padre Léo dizia assim, ó, Betânia é uma resposta de Deus para o mundo. Betânia é uma resposta de Deus para o mundo, porque é baseado em 5 pilares: uma alimentação saudável, um sono restaurador, atividade física, bons relacionamentos e uma espiritualidade encarnada. Então, o que a gente tenta viver aqui dentro da comunidade? Ele tenta viver aqui dentro da comunidade uma alimentação saudável. Boa parte das coisas nós produzimos, não temos quase nada com aquilo que é industrializado, né? A gente evita o máximo possível, até porque a refrigerante não entra, a bolacha recheada não entra, esses alimentos muito industrializados não entram porque ativam muito a memória afetiva da droga. Então, não, sono restaurador, tem hora para acordar, hora para dormir, porque o corpo precisa passar pelo processo de desintoxicação, rever as substâncias, os fluidos e tudo aquilo que é próprio do corpo, né? O terceiro, uma atividade física, tanto o trabalho quanto o esporte, para poder gerar movimento, gerar ansiedade, para provar para si mesmo que é possível fazer mais do que o próprio comodismo. Relacionamentos, aqui nessa etapa, eles não namoram, né? Os nossos filhos, a gente não permite que namore. Para quê? Para a pessoa possa olhar para si mesmo e possa aprender a conviver mais uma vez, sem a malícia da rua, sem a malícia que hoje está muito sensualizada no nosso dia a dia, sem essa malícia toda que está por detrás, desde o se sentar à mesa, se portar, ficar na mesa. Nossas refeições
pelo menos meia hora de refeição na mesa. Então, você não pode ficar vagando muito nas casas, para um lado e para o outro, conversando com um aqui, com outro lá, não. É meia hora com aqueles 6 que você está na mesa. São 106 numa mesa, e aí meia hora ali. Nem que a pessoa fique aí praticamente meia hora em silêncio, olhando para a cara do outro, mas tem que ficar aí. Porque no primeiro momento as pessoas não querem falar muito de si, ficam meio desconfiadas, muitos vêm da cadeia, então fica aquele clima eu gosto, não sei, né, o que eu vou falar aqui, posso me complicar, posso me atrapalhar. Então, muitos, mas depois vão se abrindo, vão falando, vão partilhando experiências, e a gente tenta dizer que nunca lidem com o passado ali também, sempre com coisas boas, com coisas que vão acrescentar. Uma forte do Padre Léo, sempre que iniciava o programa dele na Tenda do Senhor, era a boa do dia, né? Qual que é a boa do dia? Qual que é a boa do dia? Qual é a nossa boa do dia hoje? E aí, a espiritualidade encarnada de a minha fé, a fé sem obras, ela é morta, né? Ela é vazia. Então, a nossa fé precisa gerar vida à nossa vida. Hoje, eu celebrei a missa para os nossos filhos aqui em casa e eu dizia bem assim, dentro do contexto, claro, eu dizia assim, é muito bonito quando Jesus realiza as curas. E quando nós experimentamos as curas físicas na igreja, por exemplo, a cura de um cego que volta a enxergar, de um surdo que volta a ouvir, ou de alguém que está numa cadeira de rodas retorna, alguém que está numa cama, no TI volta. É maravilhoso que aconteça isso e que rezamos para que continue acontecendo. Por quê? Porque a gente sabe do sofrimento que cada um passa. Mas de nada vale receber uma cura dessa se a gente perder a nossa alma. E aí eu recordava os 10 leprosos que pediram a cura para Jesus e no caminho para se apresentar para o sacerdote, só um voltou, porque se perceberam na caminhada que eles foram curados. E só um voltou. Só um entendeu que era para salvar a alma e não só para limpar o corpo. E hoje nós precisamos limpar, e eu acho que o Padre Léo entendeu isso. O Padre Léo entendeu isso e tentou trazer isso para Betânia. Num primeiro momento, ele pensava Betânia uma casa pequena, com que acolher 2, 3 pessoas, e logo Betânia já cresceu. Hoje nós somos 8 casas espalhadas pelo Brasil. Nós temos a casa-mãe aqui em São João Batista, nós moramos em 100 pessoas aqui, entre os filhos e filhas e nós. Vivemos totalmente da providência de Deus, né? Nós temos aí a maioria das doações que as pessoas nos ajudam. O povo está passando dificuldade, a gente passa dificuldade junto, vamos embora. Deus provê, Deus proverá, essa misericórdia não faltará. E um exemplo que eu quero trazer da providência de Deus foi nos inícios, por exemplo, a despensa estava vazia. Chegavam tanto o Padre Léo, para alguns dos consagrados, diziam assim, o que nós vamos comer hoje? Hoje nós vamos comer macarrão. Mas não tem nada, tá vazia, a despensa está vazia. Vocês vão para a capela. Já rezaram hoje? Vão para a capela. E assim, era a questão de você ficar 1 hora na capela em adoração e de repente chegar, encostar um carro e abrir a porta-mala e dizer assim, nossa, eu estava no mercado e me veio uma voz muito forte, uma vontade muito forte, que eu tive que comprar isso aqui e trazer isso aqui para vocês. Eu não consigo explicar, mas eu tive que comprar isso aqui e trazer isso aqui para vocês. Teve casos de soro positivos que tiveram na comunidade, que depois que vivendo a consagração na comunidade, já não tiveram mais sinais de manifestação do vírus no próprio corpo, né? Então, são várias... a espiritualidade que vai trazendo vida na vida das pessoas. E eu dizia assim, você veio para Betânia, e o Padre Léo disse assim, a droga é só desculpa. A droga não é... Você não veio para Betânia para sair da droga. A droga é só desculpa para você vir até aqui, você veio aqui para ter vida plena. João 10:10, que aí também é a nossa missão, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida plena, vida em abundância. Você veio para cá para trazer... A droga foi só a desculpa de Deus, a desculpa do mundo de Deus para você vir para cá e descobrir que é vida plena. Então, de que vale você tentar ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria alma? Você veio aqui para resgatar a tua alma. Vamos buscar, vamos resgatar a tua alma, vamos resgatar o teu ser, pode ser diferente. E aí a frase forte dele, hoje é o último dia, é o primeiro dia do resto da sua vida. Ou seja, viva como se fosse o último. Um dia você acerta. Ele dizia, viva como se fosse o último. Um dia você acerta e tá tudo bem.
e aí você vai estar pronto para ir para o céu. Então, eu acho que é esse o grande legado deixado do Padre Léo. E o bom humor, ele dizia assim, Deus é humor, Deus é alegria, Deus não é tristeza. Ele, nessa entrevista mesmo com o Jô Soares, ele dizia assim, olha, Jesus, isso fala dele, né? Olha, Jesus passou no alto da cruz, mais ou menos, o tempo do Calvário, até chegar à cruz e à morte, mais ou menos 18 horas, que foi o seu sofrimento. E foi o seu sofrimento. E hoje nós já temos foi mais ou menos 18 horas. Nós temos hoje mais de 2.000 anos de ressurreição. Muito mais alegria do que sofrimento. E nós ainda insistimos em ficar no sofrimento. Insistimos em ficar no sofrimento. Então, é preciso olhar com esse otimismo para a vida. É preciso olhar com essa força, essa vontade de viver, esse sentido que a própria espiritualidade e a esperança vai dizendo. Eu acho que nesse tempo de pandemia que a gente viveu, é importante resgatar esse viés, né, esse pensamento muito próprio do Padre Léo, do humor, da alegria, do estar com as pessoas, do conviver com as pessoas. Ele tinha, hoje em dia, claro, não tem como você viver sem o celular, mas ele tinha uma raiva de tal do celular. Tava para ver nas pregações, né? Ele diz, não tem aquele aparelhinho, tem um botãozinho chamado pover. Aperta o pover e deixa assim, e presta atenção aqui, porque você está perdendo sua vida, você quer viver aquilo que você que não é real. Você não quer viver aquilo que não é real, você quer viver só o digital. Então, aperta esse botãozinho e vive aqui. Então, aí ele tem essa liberdade que dava para ele fazer, para ele brigar, para ele falar. E outra coisa que ele era muito claro, por exemplo, era o seguinte, eu nunca esqueço, logo que ele fundou a comunidade Betânia, um grande empresário da região procurou o Padre Léo e veio aqui, visitou ele, mostrou, e ele dizia assim, pô, padre, o meu filho está com esses problemas aí, meu filho está com esses problemas aí de dependência química, tá com dependência. Não tem como ele vir para cá? Disse, tem sim. Mas pode falar quanto que é, porque eu vou assinar o cheque aqui, já vou entregar para o senhor, já, assim, daí ele falou assim, não tem preço nenhum, eu não tenho, não, padre, pode falar porque eu tenho dinheiro, quero pagar, vou pagar. Não, daí o Padre Léo disse assim, não, se você quiser fazer alguma doação, você faça uma que eu não saiba, vai lá no banco, como todo mundo, faça o seu depósito, faça lá, nós precisamos, mas eu não quero saber de quanto o senhor está me dando, porque eu não vou conseguir quantificar o quanto Mas pode falar, padre. Não, padre. Cara, como é que eu vou colocar valor no abraço que ele não ganhou? Na sua casa ele vai ganhar aqui. Como é que eu vou colocar valor na conversa que ele queria ter com vocês e não conseguiu ter e vai ter com a gente aqui em casa? Como é que eu vou colocar valor nas vezes que era para se sentar à mesa e estar junto à mesa com todo mundo e ele não conseguiu estar? Como é que eu vou colocar valor no tempo que eu vou ouvir o que ele tem para dizer? Como é que eu vou colocar valor na convivência que eu vou ter com ele e que ele não teve em casa? Na presença que a gente vai dar para ele, que ele não teve antes e que talvez foi o caminho que levou ele para a droga. Como é que eu vou colocar valor nisso tudo? Não tem como colocar valor nisso. Então, se você quiser ajudar, faça como todo mundo. Vai lá e ajude, porque eu não vou ajudar pelo dinheiro que você está me dando. Eu vou ajudar porque ele quer mudar de vida e ele disse que quer mudar de vida aqui com a gente. Então, cara, para você entender isso tem que ser santo mesmo, Não, e olha que precisão cirúrgica, né? Assim, numa fala, ele acolhe o filho e cura o pai, né? Verdade. Assim, porque aquele pai também trazia um problema, trazia uma dor, né? Tinha uma relação muito mal estabelecida com a realidade material, com o dinheiro. E ele percebe isso, né? Ele não deixa de dar também ao pai a cura que ele precisa. Sim. Olha, o problema é que você até agora quis pagar tudo, você pensou em dinheiro. E abraço não tem valor, e conversa não pode ser mensurada, né? Financeiramente. Então, é impressionante, né? Olha que cirúrgico, assim, que terapeuta, que sacerdote, né? Que homem, impressionante. Olha outra coisa que me impactou, estava ouvindo ontem de novo, inclusive na viagem de volta. Ele tem é fabuloso. Eu tenho que lembrar depois o nome da pregação. Mas tem uma pregação que ele conta o dia que ele teve que fazer uma colonoscopia. E já ouviu?
Essa eu não conheço. Então, não, ele disse que ele teve que tomar aquela época em que aquela época não tinha o preparo como se tem hoje, teve que tomar óleo de rícino com leite de magnésia e não sei o quê, e aí que teve que fazer, aí ele disse que o dia que ele, que ele reinou a noite inteira, e daí disse, nossa senhora, aí dá pra gente ver quanta porcaria que a gente tem dentro de nós, e que foi saindo, e que foi saindo, e não e assim, ele foi falando, né? Foi contando a história e ele morrendo de vergonha. Lá na canção, imagina, a canção nova contando para o multidão, para o mundo inteiro, e morrendo de vergonha, que ele disse que ele pediu, realmente ele pediu para morrer, Kelly, naquela pregação. Ele falava assim, que quando ele chegou, depois de todo o preparo, teve que tomar banho e tudo mais, tal, ele teve que botar um aventalzinho, e ele era muito gordo. E ele botou o aventalzinho, ficou todo aberto, daí a enfermeira mandou virar o aventalzinho para trás, porque a parte liberada tinha que ser a parte de trás, e ele tinha que ficar sem cueca, e que depois ele teve que deitar, e que a humilhação maior quando ele teve que fazer a sepsia dos pelos todos que tinha para poder fazer o exame, e ele foi contando em detalhes assim tudo aquilo que ele passou, e ele pediu encarecido, ele disse assim, tomara que essa enfermeira nunca me reconheça e nem saiba que foi aquele tipo. Porque ele dizia, meu Deus, não, hoje estou pronto, Senhor, estou pronto, pode me levar, estou pronto. Tanta vergonha que ele estava passando naquele momento. E a hora que todo mundo estava rindo, ele dizia assim, pois é, nós somos capazes de fazer tudo isso para cuidar da nossa saúde física e para cuidar da nossa alma. O que a gente é capaz de fazer? Bom. Nossa, foi uma lambada que ele deu de uma hora para outra. Ô, padre, era impressionante, assim, enquanto as pessoas estavam rindo ainda da piada, que mal tinha terminado, ele já estava dando a bordoada, Já. né? As pessoas baixavam a guarda, porque quem ri baixa a guarda, se entrega àquela situação, né? Ele aproveitava as guardas baixas para poder entrar com o ensinamento, assim, que tocava no fundo da alma. E aí você não sabia se você ria, você não sabia se você chorava. Ele era fabuloso, fabuloso. Não, essa você deve ter ouvido. O dia que ele foi escolhido para participar da Bienal do livro, que ele teve que escrever a autobiografia dele. Ele disse que, logo de cara, ele escreveu umas 6 páginas de autobiografia e tudo mais. Porque escrever da gente mesmo, né, é muito difícil, né? Então, umas 6 páginas tá bom, né? E ele disse que ele foi rezar. Ele foi rezar e pedir para Deus, o Espírito Santo, para quem que era ele, né? Porque ele escreveu 6 páginas, né? Mas se o Espírito Santo disse para colocar mais um pouquinho, né? Por que não? E aí ele falava, por que não? E aí ele foi rezar, e nisso, na oração, diz que Deus deu uma imagem para ele. Diz que deu uma imagem dele lá no Biguá, do pai dele, trabalhando na roça, e de repente, como se fosse uma câmera filmando, assim. O Espírito Santo levava ele como se fosse uma câmera filmando. E ele ia para dentro, entrou dentro do curral, de repente começou a filmar de longe uma vaquinha, foi se aproximando da vaquinha, de repente começou a filmar o rosto dela, mas não ficou no rosto dela, foi indo para trás, foi indo para trás, foi indo para trás, até chegar no traseiro da vaca, a vaca levantar o rabo e fazer aquele monte de bosta no chão. Aí disse que a máquina foi indo, e aí a hora que chegou lá no cocô de vaca, na bosta de vaca, disse que deu congelou a imagem e disse assim, esse é o Léo. Cara, a hora que daí todo mundo começou a rir, e ele, vocês riem porque tá com vocês, né? Porque o Espírito Santo não. Porque para Deus você não é uma bosta. E eu sou uma bosta para Deus, uma bosta para Deus, não sei o que e tal. E ele começou assim, o povo todo mundo rindo, né? Todo mundo rindo, depois disse assim: mas eu fiquei chateado. Ele falou: fiquei chateado com o Espírito Santo. Fui lá e deletei tudo que eu tinha escrito, deletei. O padre lá pediu para minha autobiografia de novo, não escrevi mais nada, eu deletei tudo. Porque o padre, o que eu vou dizer? Eu vou mentir? O Espírito Santo mandou dizer que eu sou uma bosta, eu vou mentir? Não vou mentir, mas também não vou dizer. Mas também não vou dizer, não. E ele chorava de bravo, assim que ele parou, ficou bravo, e depois ele foi rezar de novo, e ele disse assim, que depois aquela história, aquela mesma filmagem voltou. Diz que voltou do mesmo lugar,
Só que daí o que aconteceu? Ele já não estava mais tão verdinho, né? Com aquela fumacinha subindo. Ele já estava mais seco. E de repente chegou, ele disse que viu o seu Quinzinho, o pai dele, chegando, colocando ele, pegando numa pá, jogando em cima do carrinho. Disse que ele ficou meio atravessado em cima do carrinho. E o pai dele pegou, levou ele no carrinho até no quintal de casa e pegou ele já seco, esfarelou ele no quintal, porque agora ele ia ser um esterco para poder ajudar a crescer e muita gente a chegar para o céu, a crescer na vida e a mudar diferente. Ou seja, de uma bosta, mais uma bosta nas mãos de Deus, se tornou um grande adubo, um esterco, alguma coisa que para crescer no mundo inteiro. E então você morre de rir ouvindo ele falar isso, mas ele tinha um porquê, né? Ele tinha um porquê, ele falava e entendia isso de verdade. Ou seja, e quantas pessoas ele fertilizou, né? Quantas pessoas ele tem fertilizado hoje para crescer na fé, para iluminar na fé. Ontem mesmo um casal veio se aproximar. Olha, impressionante. Eles estão mandando o relato para nós. É uma graça agregada a ele, né? Que mandaram para ele. Um casal. Eu estava chegando na missa, eu estava subindo com os paramentos. Alguém correu atrás e me padre, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Eu mandei já no blog e eu não tive retorno. Preciso partilhar com você, padre. A minha esposa, ela tem 9 doenças autoimunes. E eu me converti, padre, ouvindo as pregações do Padre Léo. Eu me converti com as pregações do Padre. E eu decidi fazer dele meu amigo. E um dia, rezando, eu disse assim, Padre Léo, cara, se tu é meu amigo, o que eu queria, cara, era ter mais um filho. E ela não podia, quer dizer, ela não estava impossibilitada de ter, mas corria risco de vida, porque uma das doenças é lúpus, que ela tinha, e então é muito complicado. E disse assim que já tinha um aborto, né? Já tinham desistido, mas fez a prece pro Padre Léo. E quando menos se esperou, a esposa estava grávida, estavam lá com a Vitória no colo, perfeitinha, de 9 meses, para brindar a vida. Ou seja, ele agrega a Vitória, então, como um fruto da intercessão do Padre Léo, né? Então, são histórias assim surpreendentes que alguns dizem que sim, que ele era impressionante. Era o famoso converte marido, né? Porque marido é mais difícil de ser convertido, né? Na igreja você tem muito mais mulheres do que homens. E diz que o Padre Léo conseguia, com a sua irreverência, assim, tocar muitos corações, inclusive muitos maridos, muitas famílias por inteiro, né? Que procuram mesmo a ele. Então, sim, são histórias fantásticas. Teve uma vez uma história, por exemplo, de um motorista de ônibus que foi para Canção Nova, ele levava a gente para Canção Nova e voltava. Ele levava a gente para Canção Nova e daí ele estava muito desgostoso da vida e de repente ele recebeu essa viagem, ele disse, eu vou. Mas só que um dia à noite, quando ele chegou em casa, e ele estava em casa, atordoado, ligou a TV e escutou o Padre Léo. Então, ele fez a viagem para Canção Nova. Logo que eles chegaram lá, normalmente os motoristas de ônibus não vão para os eventos que a Canção Nova proporciona. Eles vão para se descansar, porque dirigiram o tempo inteiro, tudo mais e tal. E ele disse que esse motorista chegou e disse assim para o outro, olha, cara, preciso tomar banho e subir logo, porque eu preciso encontrar um padre lá. Tá, mas qual padre? O Monsenhor Jonas? Disse, não, é outro nome. Qual padre? O padre Roger? Não, é outro nome. O padre Adriano Zandonato? Não, é outro nome. E nisso o cara estava se preparando para ir no banheiro e apareceu um comercial na TV lá e apareceu a foto do Padre Léo. Aí disse, não, esse padre aí eu preciso ver. Daí disse que o cara falou, meu amigo, desculpa, mas pelo que eu sei, esse padre já faleceu? Ele disse que ele sentou na cama e ficou assim, estagnado, assim, ficou em choque. Ele disse assim, cara, outro dia eu estava desgostoso da vida, cheguei em casa do trabalho, não queria mais saber de nada, eu liguei a TV e esse homem falou tudo da minha vida que eu precisava escutar. E ele queria ir para conhecer e agradecer o Padre Léo porque ele tinha escutado tudo naquela noite o que ele precisava escutar. Então, assim, um homem
um homem que tinha uma liberdade, uma espontaneidade muito grande e com as mazelas da própria, o Padre Léo, com as mazelas da própria vida, conseguia tocar o coração de tantas pessoas. As fragilidades da própria vida, a colonoscopia, ou ele ser chamado de bosta, ou ele e tantas outras coisas, ele conseguia tocar o coração das pessoas como ninguém, com essa honestidade. Eu chamo isso de honestidade espiritual, de Uhum. honestidade, Uhum. honestidade interior, porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. A vida dele foram 45 anos, muito jovem, mas de muita intensidade, de muita força, de muita dedicação, alguém que se gastou realmente. Quando apareceu o linfoma, né, que ele foi um linfoma que o acometeu e fez vir à morte, ele não conseguiu sobreviver ao linfoma porque ele não tinha mais imunidade nenhuma. Ele não tinha mais imunidade nenhuma, ele se gastava por demais. Olha o que ele era capaz de fazer. Olha se é concebível uma coisa dessa. Ele era capaz de sair do Brasil numa noite como hoje, chegar nos Estados Unidos, tomar um banho no hotel, ir para a pregação, fazer a pregação, a celebração que ele tinha que fazer. Isso ele fez na China, fez nos Estados Unidos, fez na Europa. Não dá nem uma voltinha na Times Square ou em qualquer outro lugar. E à noite, depois da missão dele, voltar para casa para dar continuidade à missão dele. Então, o Padre Léo entendeu que tudo aquilo que ele fazia era uma missão dada. As risadas, o jeito de abraçar, o jeito de corrigir, o jeito de falar, não importa se era no palco da Canção Nova, não importava se era dentro de Betânia, não importava se era no avião, não importava se era em qualquer outro lugar. Ele estava aí para falar de Deus e servir a Deus. Então, alguém que me inspira muito, 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 muito nesse sentido. Esse é um Padre, pouquinho só do Padre Léo. exatamente, que já nos agrada muito, né? Que já, enfim, que já contribui muito. Padre, como que está o processo de canonização? Hoje o padre está como servo de Deus, né? Isso. Foi elevado a servo de Deus. E como que está o processo? O processo de beatificação hoje está no nível diocesano ainda. Foram feita a exumação dos restos mortais do Padre Léo. Junto da exumação, aí a gente já consegue distribuir algumas relíquias do Padre Léo. Essa relíquia, esse é uma partezinha do tecido, né, que envolveu os restos mortais do Padre Léo, para que as pessoas possam rezar e pedir a sua intercessão. Você quer? Claro que eu quero. Com certeza, vou providenciar que chegue até aí, pode ficar tranquilo. Por favor, tá bom. Depois eu te mando o endereço no direct. Combinado. E assim, se as pessoas que quiserem, eu aviso já, você pode entrar em contato pelo nosso site, né? Fazer contato pelo nosso site, betania.com.br, direitinho lá tem. Ou então você manda uma carta aqui para a comunidade Betânia, na matriz, já com envelope dentro, selada, ou com o valor do próprio do envelope, porque a gente só coloca a relíquia dentro e põe de reposte para você em casa, para até facilitar, né? Você manda dentro do envelope, já um envelope selado para você mesmo. Para poder, a gente só chega, coloca a relíquia e envia de novo. Ou então pode mandar um WhatsApp aqui para o 48 3265 4416. Alguém consegue colocar Isso. Fale mais uma vez devagar, só para alguém escrever no chat. o DDD 48. Isso, 3265 4416. Esse é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da comunidade. Você pode solicitar a sua relíquia também através do WhatsApp, que eles vão dar toda a orientação necessária para como você ter sua relíquia para rezar também, pedindo a intercessão do Padre Léo. Então, hoje, a pandemia atrasou um pouquinho. A pandemia atrasou um pouquinho a questão das entrevistas, porque assim, o Padre Léo é muito recente, 15 anos é muito cedo. É muito recente. É muito recente. É muito recente. E veja,
quem faz o santo não somos nós, da comunidade Betânia, não é a igreja por si só, mas é a igreja militante, ou seja, todos nós juntos, é o povo que faz. E nós íamos em alguns eventos, e a Renovação Carismática, os bispos, a própria Canção Nova, quando é que vocês vão abrir o processo de beatificação do Padre Léo? Quando vocês vão abrir o processo de beatificação do Padre Léo? Calma, gente, o homem nem esfriou direito. Mas porque o povo já vê nele realmente esse referencial de santidade. Então, sim, claro. E aí, o que aconteceu? Dentro dessa perspectiva, a gente solicitou, hoje o Padre Lúcio é o responsável pela causa, aqui em nome da comunidade, e o Paulo Vilhota, lá na Itália, responsável pelo processo de beatificação. Nós já recebemos o Nada Consta, né? Por isso é reconhecido como servo de Deus. E agora a equipe está... A equipe está a Zanete, a irmã do Padre Léo, está aqui. A Zanete, você entendeu a expressão, pelo amor de Deus, né? Mas irmã do Padre Léo, a Zanete. Hã? A Zanete é a irmã do Padre Léo? É a irmã do Padre Léo, está acompanhando aqui. Que delícia. Um abraço. Que bom, que alegria ter aqui. Então, assim, quando a gente brincou na expressão, porque assim, porque realmente é muito recente. A gente, todos os processos demoravam um pouquinho mais. E eu achei ótimo, para falar a verdade, porque é um grande exemplo para nós todos, o Padre Léo, né, com uma admiração muito grande. E daí, agora, a pandemia atrasou um pouco, estão entrevistando pessoas que conviveram com o Padre Léo, que tiveram conhecimento com ele. Então, abraço ao Marcos também, a esposa da Zanete, estão nos acompanhando, ó. Agora o nervosismo aumentou um pouquinho mais. Ô, Zanete, me corrija se eu falei alguma bobagem, pelo amor de Deus. Então, o que aconteceu? Aí agora estão analisando, escrevendo, e assim, é tudo muito minucioso, porque o Padre Léo é de uma riqueza muito grande. Então, nós tivemos que transcrever todas as pregações dele que estão digitais. Uau! Escrevemos, são mais de 300 pregações dele. Isso tem uma ideia em volume, em páginas? Quantas páginas só de pregação transcritas? Não sei dizer o número de páginas agora, mas são muitas. São 300 pregações. Impressionante. Isso, 27 livros, né? 27 livros escritos do Padre Léo. E aí tem e assim, além das pregações, o Padre Léo tinha um programa semanal chamado A Tenda do Senhor. Uhum. E também tem toda a Tenda do Senhor. Por enquanto a gente não precisou transcrever tudo que ele diz, mas as pregações sim, as pregações todas nós tivemos que transcrever. Já estão transcritas, graças a Deus, conseguimos já, mas estamos aguardando os próximos passos agora com o reconhecimento diocesano, aí parte para o reconhecimento canônico mesmo lá no Vaticano, né? Então, diante desse processo hoje, está nas mãos da equipe. Existe uma comissão histórica, analisando todos os dados, levantando toda a documentação necessária, levantando tudo aquilo que é próprio do processo do Padre Léo, por exemplo, as certidões todas, os documentos de seminário, tudo aquilo que ele tem, né? Nós já temos as duas teses dele, a da filosofia. Olha como ele como era muito inteligente. Ele perguntava assim, eu não li ainda, então não vou saber dar a resposta. Mas ele falou assim, é possível ser católico e capitalista? Uau. Essa é a tese de mestrado dele. É a problematização da tese. De filosofia. Desculpa. De filosofia, perdão. É a tese de mestrado em filosofia dele. Não foi mestrado, foi a de graduação. De graduação. Legal. É possível ser... A monografia dele. É possível ser católico e capitalista ao mesmo tempo, e é por causa dos ideais que se procuravam todos, né? E é intrigante, a pergunta, porque ele não mexe, né? Mexe com bastante coisa. E a da teologia olharão para aquele que foi transpassado, é a tese de teologia dele, que é uma síntese teológica, que é o que nós todos deonianos somos chamados a fazer na faculdade, né? Não é propriamente um TCC,
Ó, Marlon tá dizendo, Marlon leu, ó, um TCC de altíssimo nível, então, Ótimo, para ótimo. poder escrever a biografia, ele teve acesso, né? Então, vale muito, muito a pena fazer a experiência, realmente conhecê-lo um pouco mais. Tem acesso, se eu não me engano, acho que também esse TCC tem acesso na a faculdade de São Luís, que é a faculdade de Brusque, onde nossos seminaristas estudam, né? Os deonianos estudam, e lá fica tudo guardado. A formação dos padres de Betânia ainda é nos deonianos. Tem esse vínculo com a Faculdade dos Deonianos. Hoje, o nosso vínculo com os deonianos é espiritual. O nosso vínculo canônico, hoje, a Comunidade de Betânia é uma instituição própria, né? Própria. Hoje, o único vínculo que nós temos com a congregação é espiritual. Um dos nossos seminaristas estudou com os deonianos, mas hoje os nossos seminaristas estudam em Curitiba, na PUC de Curitiba, tanto a filosofia quanto a teologia. E nós estamos sendo orientados também pelo Dom Hamilton, né, que é o bispo de Guarapuava, que também é onde é a nossa sede canônica, por todo o processo histórico que a comunidade viveu, né? A sede civil é aqui em Florianópolis, na Diocese de Florianópolis, e nós estamos presentes. A casa-mãe fica aqui em São João Batista, Santa Catarina, onde também estão os restos mortais do Padre Léo. Então, estamos todos aqui. Hoje, moramos aqui, como dizia antes, mais de 100 pessoas, entre os que são acolhidos, nossos filhos e filhas, né? E também nós consagrados, as etapas formativas que aqui estão. Quem quiser ser um consagrado da Comunidade Betânia, um amigo, ou mesmo contribuir com a obra, pode entrar em contato conosco pelo mesmo telefone que eu apresentei antes, o 48-3265-4416, ou mesmo no nosso site, né, pela comunidade. E quiser conhecer alguma das nossas casas, sintam-se à vontade para vir, para conhecer, para perguntar, para rezar. Serão sempre muito, muito bem-vindos. Ótimo, ótimo, excelente, padre. Que alegria. Padre, a vontade é ficar falando contigo aqui, enfim, por mais 1, 2, quem sabe até 3 horas, falando de Padre Léo, né, lhe especulando aqui para poder, né, entrar um pouco mais nessa vida, saber os pormenores, saber detalhes também da comunidade, mas enfim, eu sei que um dos pilares da comunidade, porque o senhor acabou de dizer, é a importância de um bom sono, né? Um sono restaurador, reparador. E a ação, sei lá, deve ser 10, né? 10h10, 10h15 da noite já. E eu sei dos vossos trabalhos, do teu compromisso, né? Certamente já bem cedo no dia de amanhã. Então não quero tomar mais do teu tempo, mas quero agradecê-lo uma vez mais, agradecê-lo muitíssimo por nos trazer a vida desse grande homem, dessa grande personalidade que é o Padre Léo, esse homem bem-humorado, esse homem profundo, esse homem espiritual, esse homem que se deixou transformar por Deus e que tem feito maravilhas, né? Fez, né? Faz e fará, né? Ainda grandes graças como um interventor, como um intercessor que de Deus no nosso meio. Então, padre, obrigado mesmo, foi bom ouvi-lo. Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco. Tivemos uma participação incrível aqui na live, né? Tanto em número muito expressiva, quanto em participação aqui no chat. E lhe passo as palavras também para suas considerações finais, enfim. Mas muito obrigado, padre, lhe agradeço de todo o coração. Muito obrigado, professor. Agradeço bastante também. Quero finalizar, ainda tem... uma das minhas atividades é poder assistir a aula da pós no final de semana. Porque nós tivemos um evento na sexta-feira, uma polenta com galinha, aqui é muito conhecido aqui na região, típica italiana, né? Então a polenta com galinha foi em prol da comunidade, então eu tive contribuindo lá, então na sexta-feira eu não pude assistir a aula, e no sábado de manhã tivemos o pedágio solidário em prol da comunidade, então eu estava lá no pedágio. E aí, mas antes de entrar na live, eu estava assistindo o começo da aula, e eu percebi que a nossa aula foi transferida não desse final de semana para o outro, né? Eu disse, louvado seja Deus, vou conseguir fazer atividade. Ganhou mais uma semana, padre. Ganhou. Olha lá, tá vendo? O senhor tá ficando, né, assim, muito mimado, tá recebendo muitas graças aí. Tá? Amém, é o Padre Léo cuidando da gente. Bom,
Professor, mais para finalizar a nossa noite, eu acho que eu gosto muito de recordar uma coisa do Padre Léo. Na última pregação dele, Buscar as Coisas do Alto, ele dizia assim, que antes ele tinha dó de gente feia. E ele tirava muito sarro. E pode você perceber nas pregações dele, de fundinho, sim, ele tirava muito sarro. Ele disse assim, ó, antes eu tinha dó de gente feia. E ele diz assim, hoje eu tenho dó de quem não tem fé. Porque a vida, as situações da vida podem tirar tudo. Vão tirar tudo. Vão tirar a sua saúde, vai tirar as condições financeiras, vai tirar as lutas, vai tirar tudo. Mas a única coisa que ninguém vai poder tirar de você é a sua fé. É a sua fé. Então, com esse desejo, eu quero agradecer a oportunidade de estar trazendo essa personalidade que eu sou fã, que eu admiro, que eu me cativo a cada dia e que me inspira a viver meu melhor todos os dias. E frases fortes, por exemplo, que me cativam, eu não seja melhor do que os outros, mas seja melhor para os outros, frase do Padre Léo, né? Que diz, e que hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza de que o que ele disse é verdade. A presença física é a mais pobre de todas as presenças, porque, sim, o Padre Léo foi muito jovem para o céu, mas a sua presença hoje espiritual no meio de nós é muito forte. E ele tem atuado muito, 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 muito mesmo. Claro que gostaríamos, como humanos que somos, de tê-lo conosco para dar um abraço, ouvir mais sobre ele, de estar junto com ele, mas sabemos que a sua presença espiritual ela é muito forte e isso nós temos por causa da sua fé. Por isso, até se me permitir, eu posso dar a bênção Por favor. por intercessão, Por favor. por intercessão do Padre Léo e do servo de Deus Padre Léo, diante com a sua relíquia do Deus Todo-Poderoso, eu invoco a sua bênção para que esteja assim para iluminar, o lado para acompanhar, atrás para defender, abaixo para sustentar, à frente para guiar e no coração, para ensinar a amar e a testemunhar o amor que vem do próprio coração de Jesus, que ele vos abençoe, guarde, proteja, ilumine e conduza, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito Amém. obrigado mesmo de coração, fiquei muito feliz, a tremedeira passou já. Agora a gente podia ficar umas 2 horinhas só, né? Batendo um bom papo aqui. Falar de uma personalidade tão boa realmente nos inspira e sempre traz novas histórias, né? Então, realmente, eu ficaria Claro muito que sim. tempo falando do Padre Léo. Claro que sim. E quem, enfim, começou a conhecer o Padre Léo a partir de agora, a partir de hoje, né? Dê uma olhada. No YouTube tem diversas, centenas de pregações dele. O padre comentou aqui, inclusive, de uma entrevista excelente que ele fez no Jô Soares, né? Se colocar Padre Léo e Jô Soares, pronto, você já tem essa primeira entrevista. Se botar pregações Padre Léo, né, no YouTube, acho que vai aparecer pelo menos uma centena de pregações, trechos de pregações. Muitos Enfim, livros, né? Padre, os livros, né? Mais de 27 livros, o senhor comentou, né? Rapidamente, tenho Por favor. Cure Seu Coração, tenho os roteiros bíblicos de cura interior, tem um que ele falava muito, é preciso saborear a vida. Saborear a vida é o sentido da vida, né, praticamente. É preciso saborear a vida. Livro do Padre Léo, é preciso rezar a vida, do nosso querido amado Padre Léo. Ele pregou muito por famílias restauradas, então é um tema de retiro, também é tema de encontro. Muitos casais se refizeram com esse livro. Tem um livro chamado Servir no Espírito. Tenho também, para quem é da renovação carismática, é fantástico, para quem gosta de se deixar conduzir pelo Espírito Santo, Tocar o Senhor. Ele fala com muita propriedade do significado de como tocar o Senhor a partir dos sacramentos. É muito, muito especial. Para os casais, anota aí, tem um chamado Sede Fecundos, que fala da afetividade e sexualidade do casal. É muito, muito forte, muito especial, porque Padre Léo toca nesse assunto de uma maneira que muitos não têm coragem ou vontade de abordar, ou até mesmo vergonha de abordar. Estou perguntando onde adquirir os livros, né? Ou pela Canção Nova, ou então pelo nosso site, lojabetania.com.br. Corações Curados, né? Também uma obra do Padre Léo. Renovados pelo Espírito Santo. O Gotas de Cura Interior, que também é fabuloso esse livro para falar de perdão. Esse livro, se você quer entender o perdão, esse livro não pode faltar.
E seja feliz todos os dias. Seja feliz todos os dias é também especial. E para a galera, para os jovens aí, jovens sarados, essa é a capa anterior, né? Hoje tem outra capa também. E, claro, Buscar as Coisas do Alto, que é o último, não está aqui, acho que eu emprestei para alguém. Buscar as Coisas do Alto é um dos últimos livros dele, como também o que foi editado depois do seu falecimento, que é o Pertencemos a Deus. Todos eles com uma profundidade, uma leveza. Ele traz numa forma simples, mas com uma profundidade muito fabulosa, assim, fabulosa. Exatamente. Padre Wellington, muitíssimo obrigado. Bom, depois eu coloco também, eu vou salvar a live, eu vou marcar o senhor na live, eu marco também o site da Comunidade Betânia, caso alguém queira entrar para conhecer um pouco mais sobre a comunidade, também adquirir os livros, né, pedir a relíquia do servo de Deus, Padre Léo, enfim, eu deixo marcado lá, é meu compromisso aqui com vocês. Padre, muito obrigado uma vez mais, fique com Deus, uma boa noite e até muito breve. Esse final de semana não tem aula, mas no próximo o senhor esteja presente na pós-graduação, hein? Convidado, como estarei sim. Muito obrigado, professor, foi uma alegria enorme. Inenarrável. Inenarrável. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem com